Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita inicia agradecendo a doutora Andréa, ao doutor Tácito, que estão brilhantemente nos esclarecendo sobre a visão espírita da pandemia, com conceitos de saúde e espiritualidade. E o assunto continua. E a conversa agradável e promissora continua. E esperamos que você, amigo telespectador, continue conosco. Doutor Tácito, sejam bem-vindos. Obrigado, Zola, mais uma vez. Vamos continuar a falar de saúde e espiritualidade. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estarmos aqui juntos novamente. Agradeço também a grande oportunidade de participar com vocês, aprender com vocês e discutir esses assuntos tão importantes no momento. Doutora André, no último Visão Espírita sobre esse assunto, nós terminamos ele com um tema que vamos retomar neste programa. E nós terminamos com uma citação do item 7, do capítulo 10, do livro 3º de O Livro dos Espíritos, que são as leis morais. A lei em questão é a lei de liberdade, a questão é a 872, onde nós temos um resumo teórico das relações humanas. E aspas, que faz parte desse resumo teórico. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. E a questão que nós fizemos e propomos. A pandemia é uma fatalidade? Ela está posta, é irrevogável, é uma decisão prévia? Existe esta fatalidade, doutora Andréa? Olha, eu vou fazer uma colocação simples do que um resumo dos nossos estudos. Eu gosto muito de pensar na questão das causas primárias das aflições e nas causas atuais. Então, o destino designado das reencarnações, ele acontece com um planejamento e com um consentimento, o nosso consentimento. E a partir do momento em que nós recebemos a vida e que nós estamos dispostos a seguir a vida, com o nosso esquecimento e com a necessidade da nossa evolução, nós temos sim as nossas causas primárias para passar por alguns acontecimentos. E nós temos as causas atuais, que são aquelas situações em que nós ampliamos a possibilidade dos acontecimentos que se nos acontecem, né? Positivos ou negativos, com todos os desdobramentos que nós sabemos. Então, assim como nós temos o conhecimento também de que muitas situações às quais nós estávamos predestinados são modificados pela prece, pelo trabalho, pela vontade, pela boa intenção, onde os nossos amigos espirituais, Deus, recebe as nossas orações, recebe a intercessão dos nossos mentores e amigos espirituais e nos dão moratórias, né? Nos permitem situações. Então, eu creio que tudo é possível ser modificado com respeito à lei, né? Das nossas causas primárias.
Então, como a gente dizia, né, nos blocos anteriores, eu posso realmente ter alguma coisa na qual eu desejei, eu combinei anteriormente a minha reencarnação, ou eu posso provocar tanto problemas para mim, para o meu corpo físico, para o meu corpo espiritual, como problemas para outros. Então, eu creio que tudo pode ser alterado. Tudo pode ser alterado para bem ou não, ou o contrário, dependendo das nossas ações, do nosso livre-arbítrio e da nossa decisão e vontade. Doutor Tássio, pelo que a doutora Andréia colocou, tudo pode ser alterado. A impressão que nós temos é que, enquanto humanidade, fizemos escolhas um tanto conturbadas que nos levaram a um processo de pandemia. E ainda dentro dessa mesma reflexão, podemos dizer que a pandemia é uma prova ou é uma expiação? Quando Kardec coloca para a gente, com relação à fatalidade, ele coloca muito interessante, porque ele fala assim, na versão literária propriamente dita da fatalidade, na sua palavra, como ela possa ser entendida, só existe uma fatalidade quando a gente nasce, que a gente vai morrer. Então, assim, a única fatalidade que tem, na expressão literária da palavra fatal, ou seja, algo que inevitavelmente vai acontecer na sua vida, realmente é a morte. Todos nós vamos morrer do corpo físico. Ele coloca numa outra questão, ele fala assim, a fatalidade existe unicamente pelas escolhas que o espírito faz ao encarnar, aonde ele poderá passar por provas ou expiações, e ele faz essas escolhas, e como o André já deixou muito bem claro, você pode modificar isso. Então, ou seja, essa é uma fatalidade relativa. Você escolhe passar por alguns processos antes de encarnar, por algumas dificuldades, que para um pode ser provas e para outros pode ser expiações, mas que no decorrer das suas atitudes e vivências, isso vai ser moldado e modificado ao longo. Agora, a morte não. A morte, eu não conheço ninguém que não morreu. Todo mundo que nasceu morreu. Então, se há uma única fatalidade, é essa. O próprio Chico, ele vinha com um projeto aí de fazer a primeira fase da obra, do André Luiz. Ele estaria mais ou menos projetado dentro da sua existência entre 60 e poucos anos. Ele iria desencarnar. Ele fez todo um processo, que eu não preciso ficar falando aqui, do nosso querido Chico, desse espírito, de uma grandeza que nos inspira, foi desencarnar com 90 e pouquinho, 92. Então, assim, houve uma moratória. Ali, isso acontece na vida. O próprio Chico falava que quando a morte chega e encontra você trabalhando, ela pega e vai embora e dá um tempo, E trabalhando em prol de uma sociedade dentro de um contexto. Não quer dizer que a morte chega e quem morre não está trabalhando. Não é isso, é que também às vezes chegou a hora. Mas ele quer dizer dessa moratória, desse contexto que a gente pode modificar toda a nossa existência. Agora, como acontece? Lógico que para uns, esses processos de adoecimentos que veio gerando pela pandemia, se não fosse a pandemia, poderia ser por outras circunstâncias, vão ser provas, que a pessoa tem que passar dentro desse contexto. E para outros vão ser expiações do que algo que ela está expiando de um contexto anterior àquilo. Agora, para a gente determinar o que é B ou o que é A, eu precisaria de ter uma anamnésia completa desse paciente, porque eu estou pegando a ficha kármica dele e estou abrindo nos dias de hoje. Agora, tem 10, 15, 20 reencarnações lá para trás, que pode refletir, não necessariamente uma reencarnação anterior, porque às vezes a gente acha que tudo é da reencarnação anterior. Na verdade, as expiações que vêm acontecendo, elas não vêm de uma vez, ela vem de acordo com a nossa necessidade e o nosso caminhar, porque se a gente for ver muitas vezes,
a gente teria tanta expiação para passar que a gente não daria conta. Agora, Deus, numa plena bondade e amorosidade, ele dá tudo dentro de doses homeopáticas e dentro desse contexto aqui, né? Então, a fatalidade em si, tudo é muito relativo, é só da morte. E conforme você vai encarar essa doença, eu vejo muitos se revoltam, muitos se refletem, outros nada sentem. Eu atendo pacientes, muitos que tiveram Covid, procuram muito a minha especialidade por falta de perda de olfato, né? Não estou sentindo mais olfato, não estou sentindo mais o gosto, e aí, o que eu faço? E eu pergunto, como é que foi a doença? Você ficou doente, você ficou ruim, você ficou com falta de ar, como é que você passou? Muitos tratam igual uma gripe. Tive aí, fiquei meio ruim, mas depois melhorei. Ponto final. Um ou outro que comenta comigo, poxa, foi difícil, hein? A gente repensa muita vida, né, doutor? Repensa algumas circunstâncias, algumas coisas. Eu falei, poxa, esse aí, a doença foi um grande remédio, né? Mas a grande maioria, eu não sinto que houve e que está acontecendo reflexões, pensando da existência, que nós estamos aqui, daqui a pouco nós não estamos. Porque se a gente começar a entender que hoje o Tasto está aqui e amanhã você quer gravar um outro programa e eu não estou, a gente começaria a amar as pessoas como se não houvesse um amanhã, como diz o poeta, né? Doutor André, nós observamos uma certa alegria, se é que a palavra correta é essa, eu diria que é um alívio, né? Porque a humanidade, agora começamos a vacinar, primeiro pelos profissionais de saúde, temos a vacina, como se ela fosse a solução para tudo, né? Mas nós observamos que, junto com os comportamentos que foram tratados e explicados nos programas anteriores, né? Mas nós queremos levantar uma questão, como o Tasto já tocou no assunto. Tem gente que vai passar pela situação como se nada tivesse acontecido. Mas que orientação os profissionais de saúde, que orientações os espíritas podem dar àqueles que, mesmo entendo a vacina, que despertamento, que reflexões, o que esta situação realmente está propondo para todos nós, né? Como você bem colocou num dos programas, será que eu estou recluso ou em recolhimento? Qual é a realidade a qual nós estamos submetidos? E será que a vacina vai solucionar tudo? Tudo está resolvido? Vamos voltar ao nosso ir e vir, aos nossos ritmos? Será que seremos os mesmos? Antes de responder a sua pergunta, André, preciso agradecer ao Tasto. Tasto, a melhor coisa que eu ouvi nos últimos meses é que quando a morte te encontra trabalhando, ela vai embora. Não vou dar motivo para ela, então. Eu vou trabalhar. Agora, com relação, né, à nossa posição, eu vou te responder essa pergunta, primeiro como profissional de saúde, né? A vacina é um item de proteção, ainda com limitações. Nós não estamos liberados do uso da máscara, nós não estamos liberados do distanciamento de 1,5 metro, nós não estamos liberados para as grandes aglomerações. A vacina é um item que vem somar ao controle da infecção. Não significa que ela não imunize 100%, mas o processo de vacinação é demorado. No Brasil, por exemplo, esse país com dimensões continentais, se nós fizermos um planejamento racional, talvez, a menos que outras estratégias sejam feitas, que às vezes não é possível, nós demoremos quase 1 ano para vacinar toda essa população desse continente chamado Brasil, desse país de dimensões continentais. Daqui a 1 ano, a gente tem talvez a necessidade de tomar a próxima dose. Então, nós não estamos liberados da mudança de vida às quais nós fomos submetidos. Agora, como eu vejo isso? Eu vejo isso como uma situação irreversível em qual sentido?
no sentido de que, nesse período, nós percebemos que nós somos capazes de fazer muitas coisas das quais até ontem nós dependíamos de outra pessoa. Nós somos capazes de viver com muito menos. Nós somos capazes de mudar hábitos de vida que se tornaram mais saudáveis. Então, ao passo que nós tivemos fatalidade, não usando a palavra fatalidade, né, mas mudanças econômicas no país, de empresas, outras pessoas, as pessoas elas passaram pela necessidade de se reinventar economicamente, se reinventar socialmente, se reinventar em atividades de trabalho. Todos nós fomos afetados. E toda mudança, ela vem para chegar, ela vem para ficar, e ela muda teu comportamento. Nós não seremos os mesmos. Ninguém de nós. Como nós dizíamos no começo, quando é que a questão digital, né, de difusão de conhecimento, as nossas lives, os programas, as aulas. Um dia eu falava com a minha sogra, eu acho que a gente vai voltar, né, para a faculdade presencial. Eu disse, graças a Deus, acabou tudo que é online. Assim, de jeito nenhum. O modo online de aprender, o modo online de ensinar, ele vai se atualizar e ele vai se modificar e ele vai melhorar, né? Então, foi aquele avanço. Às vezes, eu até penso na data limite. Lembra que se a gente ficasse primeiro até 2012, depois até 2019, sem que acontecesse uma guerra, né, alguma coisa movida pela ação da sociedade e que nos levaria talvez à fatalidade de uma terceira grande guerra mundial, a gente teria uma evolução tecnológica gigante. Lembra da data limite do Chico? Às vezes eu acho que a gente está passando por isso ou começando a passar por isso. Então, Zola, acho que nunca mais vai voltar. Porque nós aprendemos coisas novas. E engraçado que na pedagogia, a gente diz, existe uma linha da pedagogia que diz que a gente só aprende alguma coisa quando a gente muda de comportamento. Então, como o Tássio dizia no outro programa, se uma pessoa fuma, e você fala para ela, olha, o cigarro faz mal assim, assado assim, mas ela não muda de comportamento, é quase como se ela não tivesse aprendido, porque aquele conhecimento não interferiu no modo de vida. Nós aprendemos coisas novas, isso interferiu no nosso modo de vida. Então, não tem como ser diferente. Não tem como voltarmos atrás a fazer as coisas novas. Eu fiz uma sugestão outro dia para um colega assim, por exemplo, quando surgiram os primeiros programas para computador para cirurgião dentista, eu lembro que eu trabalhava com um colega que ele falava, eu não vou comprar esse negócio nunca, que são os programas de gerenciamento, de consultório, né? Não vou fazer isso nunca. Isso aí a gente querendo ganhar dinheiro, ensinando programinha, eu vou colocar. É impossível hoje a gente pensar num programa. E menos ainda. Eu me lembro que quando eu acabei a graduação, não interessa aqui para ninguém quando foi isso, não quero levantar datas, né? Mas falava-se que os implantes odontológicos nunca dariam certo. Gente, todo dentista hoje faz um implante, né? Então, são conceitos que não tem como. Tássio, a realidade da pandemia está posta. Eu lembro que tem uma música que diz assim, o dia que a Terra parou, né? Quando ele cantou essa música, acho que é o Raul Seixas que cantava essa música, né? O dia que a Terra parou, e um dia a Terra praticamente parou. E aí, Divaldo vai dizer que nós tivemos a experiência da pandemia para fugir de algo muito mais grave, que poderia ser uma guerra. E ela está aí e você atende várias pessoas que chegam no seu consultório. As pessoas estão
elas estão mais despertas para a espiritualidade, estão mais despertas para Deus, pela fragilidade que a vida tomou por conta da pandemia, ou ainda somos os mesmos e continuamos os mesmos que éramos antes do dia que a Terra parou com a pandemia? Como você avalia isso? Que análise que dá para se fazer? Na verdade, eu não gostaria de colocar todo mundo, assim como diz o dito popular, no mesmo balaio de gato, né? Porque cada um, frente a um problema, uma dificuldade, vai ver de um modo diferente, né? Mas da minha experiência como médico, de conversando, lidando com pessoas o dia inteiro, eu vejo que a grande minoria que trouxe umas reflexões, como eu já coloquei antes, né? A grande minoria que fala, poxa, você viu tal pessoa, aconteceu isso. Tem uma parte que essa pandemia gerou temor. Tem uma parte que gerou descompensação. Eu atendo, lá na clínica tem um psiquiatra, ele atende no início, naquele boom de julho da pandemia. Muitos pacientes ele atendendo, né, com medo, pensando em suicídio, com medo de morrer. Então você fala, poxa, mas peraí, a pessoa está pensando em se matar com medo de morrer? Tamanha pressão psicológica que a mídia vem exercer para as pessoas, não é? Então esse daí gerou pavor, para outros gera medo, para outros gera uma reclusão que a ponto de considerar absurdas. O índice de separações e divórcios aumentou muito, não é? Eu vejo a maioria das pessoas sempre como o ser humano, Kardec coloca para nós, o quê? Quais os grandes males da humanidade? O egoísmo, né? E o orgulho. Então, a maioria vai agir em cima disso. As pessoas que passaram por isso, né, modificam e querem fazer, por exemplo, o índice de cirurgia plástica aumentou muito, porque as pessoas se olham mais, vê que está caída aqui, tem uma ruga aqui, tem não sei o quê, eu vou melhorar minha estética, né? Em contrapartida, dentro de um egoísmo, o índice de separação aumenta muito, o índice de cirurgias plásticas vem crescendo, e as pessoas que passaram por isso, por exemplo, se esperava a queda de carros de luxo à venda em torno de 80% e não caiu, está faltando carro de luxo, você vai em algumas marcas e já não tem mais, porque as pessoas falam, poxa, eu poderia ter morrido com esse Covid, sabe uma coisa? Eu vou comprar um carrão e vou curtir a vida. Poxa, a reflexão seria, eu poderia ter morrido, o que eu vou mudar? O que eu tenho que pensar da vida? Quais são esses contextos que eu estou aqui de passagem, né? Na minha pessoa, essa pandemia só me ajudou e ajudou muito. E sempre que eu vejo aquela música, que eu vou deixar de mensagem final, que dizia, ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, no começo da pandemia, eu ouvi essa música, né? E falava assim, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para poder florir. E eu só tenho que agradecer a pandemia, que me fez trazer algumas reflexões na minha vida pessoal, íntima, a produzir, a estudar, a fazer outros cursos, desenvolver estudos online, que eu acho que tudo isso vem engrandecer a gente como pessoa. Ao término deste programa Visão Espírita, e em nome de toda a equipe do Visão Espírita, quero agradecer à senhora, agradecer ao Dr. Tácito, que muito esclareceram aos nossos telespectadores, àqueles que nos acompanham, principalmente a entender um pouco como nós espíritas tratamos, entendemos e observamos as situações. Somos seres inseridos no mundo e não a parte do mundo, né? Fazemos parte do mundo. Né? E eu peço a doutora Andréia a sua mensagem, o doutor Tácito já sinalizou a mensagem dele, depois da sua despedida, colocando uma música muito maravilhosa do Renato Teixeira e do Almir Sater, né? E assim, eu peço à doutora Andréia a sua mensagem para o encerramento do nosso Visão Espírita. Eu gostaria de dividir com vocês uma situação que me aconteceu hoje. Tem uma colega de trabalho, que foi uma aluna, está vivenciando uma prova, ela está vivenciando um concurso.
E ela estava dizendo como está sendo bom e que em outros momentos da vida dela ela tinha chorado quando ela tinha perdido algumas coisas e agora ela está vivenciando um momento bom. E aí ela me disse assim, profa, o pessoal daqui chama a gente de profa, né? Profa, eu preciso aprender a parar de sofrer. E aí eu falava para ela, Ana Beatriz, é o nome dela, eu falava assim, Ana, a gente nunca vai parar de sofrer, porque nós estamos vivendo um momento de teste. A vida é uma oportunidade, uma escola, um teste para a gente ser aprovado para evoluir. Então, a gente não vai parar nunca. Mas a gente sempre tem aquele dia de resultado, aquele dia de descanso em que a gente vai se alegrar. Então, que nós saibamos passar por esse momento, fazendo a tarefa, fazendo a prova, e se alegrando com o resultado, com as vitórias, com as superações, com o aprendizado, às vezes, até de conviver com a dor. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. A mensagem que eu recebi hoje, dessa pessoa incrível. Muito obrigada pela oportunidade de aprender com o Tássio, com o André, com o Gilberto. Muita gratidão. Sejam todos sempre com Deus. Te agradecemos. Zola, lembra, Gilberto. a gente acabar a nossa festa, nosso encontro em música, lembra também de uma outra música. Sim. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. Lembra dessa também? Lembro. Então, serve para nós. Conseguimos chegar ao término do Visão Espírita falando de pandemia, falando da visão espírita, cantando. Isso mostra que Jesus alegra a alma, liberta os corações e nos faz voar mais alto, apesar dos descaminhos e dos esforços que todos teremos que estamos submetidos na existência atual. Nossa gratidão a vocês, ao Tássio, André, por participarem conosco, e nossa gratidão ao telespectador, que nos acompanhou nesta série de programas sobre o entendimento e uma clareza de saúde e espiritualidade, o Visão Espírita perante a pandemia. Amigo telespectador, seja feliz, faça a sua parte, acredite em Deus, confie nas orientações das autoridades, da saúde, dos pesquisadores e dos médicos. E saiba, como já foi dito, tudo passará. Até o próximo Visão Espírita. Muito bem. Pronto, apareceu o mentor. Apareceu o espírito, mas é que tá fácil. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.